Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui no Instagram da Assembleia de Deus Promessas. Vamos dar início a mais uma escola bíblica neste domingo. Hoje, dia 2 de agosto de 2020. Nós vamos orar iniciando esta escola bíblica. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Deus, nós estamos aqui, Deus, para te agradecer, Pai, por esse dia. Pai, muito obrigada, Deus, obrigada pelas nossas vidas, Pai, obrigada pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Deus amado. Ó Pai amado, perdoa, Deus, as nossas falhas, Pai, as nossas negligências, Deus amado, a nossa pouca fé, Deus amado. Ó Pai, continua conosco, Pai, continua com toda a Tua igreja, Pai, abençoa, Pai, a liderança da Tua igreja, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, os pastores, Senhor amado, todos os líderes, Pai, todos os Teus servos, Deus. Pai, no nome santo de Jesus, Pai, nos conduz nessa manhã, Deus amado. Ó Deus amado, abençoa, Deus, de forma grandiosa o Teu servo, Pai, que vai trazer a mensagem nessa manhã, Pai. Abençoa a sua família, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, continua conosco, Pai amado, continua com a Tua igreja, Deus amado. Ó Pai, no nome santo de Jesus, Pai, que essa palavra, Pai, venha trazer transformação, Pai, nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, continua conosco, Pai, nesse dia. Amém. A paz do Senhor a todos, mais uma vez. O meu nome é Aldeni e eu me congrego aqui na Assembleia de Deus Promessas, no Templo Sede, ali no Monte Castelo. E nós estamos dando início a mais essa live da Escola Bíblica Dominical, que nós temos estudado durante esse trimestre, né, o livro A Luta, de autoria de John White. E antes de eu falar do livro, né, eu quero lembrar de alguns avisos, que hoje tem culto a partir das 19 horas em todas as congregações da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Continuamos, né, com nossos cuidados de usar máscara, higienizar as mãos e manter distanciamento social. Então, hoje, a partir das 19 horas, culto, né, em todos os templos da Assembleia de Deus Promessas em São Luís. Na terça-feira, continua a live de estudo do culto de doutrina, a partir das 19 também. Quinta-feira tem trabalho presencial do Círculo de Oração, no Templo Sede. E na sexta tem tido as lives Mulheres de Fé, também a partir das 19h30. E nos sábados tem os Jovens Promessas, a partir das 19 horas também. Então, irmãos, dados esses avisos, eu quero falar um pouco do John White, que foi um pastor missionário, né, que nasceu na Inglaterra. Ele também era psiquiatra, professor e escritor. E ele escreveu este livro, né, A Luta, que orienta todos nós, né, cristãos novos e mais antigos, a ter uma vida diferente, né, ver os aspectos da vida cristã. E aí ele aborda neste livro aspectos como fé, oração, tentação, evangelização, estudo da Bíblia, comunhão e trabalho. E aí essa obra ensina, né, tanto os novos na fé, porque ela é uma obra de discipulado, como também aqueles já mais experientes, a ter uma visão das alegrias e lutas que caracterizam o discipulado cristão. Esta edição que nós estamos estudando é de 1998 e é da ABU, Aliança Bíblica Universitária. E ela é dividida em 11 capítulos, né? Nós já estudamos o início, que foi ministrado pelo pastor Chagas. Tivemos uma live sobre oração pelo pastor Carlos. Deus ainda fala com a missionária Lode. E uma placa de sinalização com o jovem irmão João Marcos. E nessa manhã, quem vai trazer a mensagem é o missionário Manuel Teles, que se congrega também na Assembleia de Deus Promessas no Templo Sede. E hoje nós vamos estudar o 5º capítulo deste livro,
que tem como título Sua Majestade Infernal. Eu vou chamar o irmão Manuel Teles, que ele vai discorrer, né, para nós sobre esse tema, o que o John White quer dizer sobre esse título que ele escreveu do 5º capítulo deste livro, A Luta. Guardando Manuel Teles. Pai do Senhor, irmão Manuel. Bom dia, irmã Aldeni, todos aí vocês que estão nos ouvindo, ligados aí nessa live. A paz do Senhor a todos, tá? A irmã Aldeni frisou bem. Eu me congrego na Assembleia de Deus, Promessa Sede. Estou lá no Turu, indo aí os domingos, enquanto normaliza aí 100%. Eu acredito que só vai normalizar mesmo após a descoberta da vacina. Nós acreditamos nisso. Mas já estarei voltando lá para a sede, viu? Não pense que eu estou dando uma folguinha, não. Quando chegar lá, vou chegar com as mesmas cobranças de sempre em prol da obra de Cristo. Brincadeira aí com os irmãos. Então, nós vamos falar aí desse 5º capítulo, do livro do John White, que é Sua Majestade Infernal. Ele não é majestade e muito menos majestoso. Ele quis dar assim acho que uma boa visão para chamar a atenção, né, de nós para esse texto, essas observações, esses alertas que ele colocou nesse tema. E como a irmã Aldeni falou, é um discipulado até posso dizer que é um rediscipulado. Nós que estamos bastante tempo nessa carreira cristã, pensamos que já sabemos que somos invulneráveis, e esquecemos que Jesus ainda não voltou, e vivemos às vezes como se Jesus não fosse voltar. Então, para nós que somos bem maduros, né, na fé, pode soar como um beliscãozinho assim, ó. Acorda que você ainda não vai para o céu, mas ainda não está no céu. Né? Então, ele fala aqui do que no 1º capítulo, ele falou que o nosso relacionamento com o maligno mudou, né, após nós entregarmos a nossa vida a Cristo, mesmo que as pessoas vinham dizer que não tinham relacionamento com o maligno antes de Cristo, mas tinha, pela sutileza dele, né, pelos ardis dele, e aqueles que eram envolvidos com o ocultismo tinham certeza desse relacionamento direto com o inimigo das nossas almas, né? Efésios 2:2 diz que, mais ou menos assim, que consciente ou não, o espírito dele, né, o espírito do maligno, esteve operando no meu corpo e no seu corpo, antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Então, ele operou cegando o nosso entendimento, influenciando a nossa própria vontade, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nossa ótica mudou, a nossa visão espiritual mudou e o nosso relacionamento com Ele foi rompido, né? Podemos dizer, acabou o relacionamento, acabou o namoro. Não pode ter mais flerte. Não pode ter mais flerte. O John White, assim, ele tem as colocações um pouco assim, não sei se eu vou usar o texto antiquada, e eu gosto de trazer bem para o contemporaneismo. A gente não pode flertar mais com aquele
que nós tínhamos relacionamento antes de aceitar Jesus Cristo. Ok? Então ficou bem entendido. E ele faz uma observação aqui do C.S. Lewis, que ele diz que a humanidade cai em dois erros idênticos. Isso aí é uma realidade. Né? Ela cai em dois erros idênticos, né? Com referência ao diabo, ao inimigo das nossas almas. O Lewis, ele escreveu o livro Carta do Inferno. Então ele cita dois erros. Primeiro, consiste em tornar o diabo, né, em dar a ele uma demasiada importância, né? Seriedade a ele, dar uma demasiada importância nele em tudo. Que ele é um ser, para nós, insignificante, né? E, do outro lado, consiste também não considerar com devida seriedade ou agir como se ele não existisse. Então, tem esses dois pesos, certo? Tem aquela que tudo é o diabo, né? Existe até piadas sobre isso. Ah, eu sou culpado disso, né? Tem aquelas pessoas que viajam muito nessas coisas espirituais, ele vai pela rua, ele dá uma topada e ele até fala que o inimigo me empurrou, eu dei uma topada e tudo. É você que não olhou onde estava pisando, né? Então, isso aí ele esclarece e fica bem claro, né? Se dá muita importância para ele, ou também se vive como se ele não existisse, né? Como se ele não fosse ardio, como se ele não fosse perigoso para nossas vidas. Certo. Mas ele, aqui, eu concordo plenamente que ele está vivo e ativo. O inimigo das nossas almas está vivo e ativo, né? E o seu objetivo maior é ferir a Cristo e a causa de Cristo. Podemos dizer que nós somos a causa de Cristo, ele nos ferindo, ele fere a Cristo. A causa de Cristo somos nós, ele morreu por nós. Quem foi esse revolucionário do amor? Por que causa ele estava lutando? Pela causa de Aldenir, pela causa de Manuel, pela causa de Chaga, pela causa de Gilberto. Então nós somos essa causa. E quando ele fere essa causa, ele fere a Deus também. Ele fere a Jesus Cristo. Então, apenas na medida que nós nos relacionamos com Deus, vai aumentando o interesse dele por nós. Nós aceitamos a Cristo. Aí o nosso nome já fica lá no serviço de inteligência das trevas. E nós vamos se tornando guerreiros ativos, soldados valentes, dando prejuízo para o reino das trevas. Aí ele começa a articular as suas estratégias, as suas artimanhas, para tirar esse guerreiro de combate. E, por outro lado, se você, infelizmente, existe aqueles que, podemos dizer, não fedem e não cheira, e diz assim, não vou fazer nada. Não vou fazer nada porque ele acredita que o inimigo, ele fazendo alguma coisa, ele vai ter retaliação. Se isso fosse uma realidade, se isso prevalecesse, o reino de Deus não cresceria na terra. A retaliação existe.
mas existe a armadura de Deus, que vamos falar mais na frente, para conter essa retaliação. Para conter essa retaliação. Então ele faz as artimanhas, ele tem a isca certa para cada pessoa. Satanás, ele sabe pescar o homem. O bom pescador sabe que tem a isca certa para cada peixe, ele tem a isca certa para cada fraqueza humana. Ele tem a isca certa para cada fraqueza humana. E você será tentado. Né? Já começa aqui. Mas não desanimado. Eu quero esclarecer uma coisa para vocês, que ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, sim. Ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação, sim. Nós somos tentados, mas não desanimados. Como nós, se você conhece a palavra, você é um crente já com muitos anos, e se dedica, cresceu, amadureceu, quando você é tentado, você sabe que a tentação é maligna. Vem da parte do capeta sobre a vida da pessoa. Ele deu um exemplo aqui. O tipo de tentação varia. Doce para as crianças, sensualidade para os jovens, riqueza para a meia-idade e poder para os mais velhos. Ele quis dizer aqui que ele coloca para cada um de nós o prato que nós mais desejamos. Às vezes ele destrói aquela pessoa que é muito emocional, que, vou falar aqui de namoro, que se apaixona rápido, até pelo sussurro de um vento, e ele destrói as emoções dessas pessoas. Não sei, a fraqueza dessa pessoa é isso, então a isca dele para essa pessoa vai ser isso. Se é poder, ele vai colocar no seu coração desejo para ter poder. E a pessoa vai querer obter esse poder passando por princípios, por regras e por cima das orientações de Deus. O maligno pode aplicar as técnicas de persuasão com maior habilidade do que qualquer agência de publicidade. Ele é sutil, como ele conhece o calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Eu sei onde eu não posso meter a mão. Né? Talvez aqueles que se intitulem super crente não tenham coragem de falar, mas eu sei onde é a minha fraqueza, eu sei onde eu posso colocar a mão e onde não posso colocar a mão. Então nós temos que andar nesse mundo nessa maneira, sabendo que ele existe, sabendo que ele é sutil e sabendo que nós temos as nossas fraquezas e nós sabemos as nossas fraquezas e temos que nos fortalecer nessas fraquezas e evitar que essa fraqueza aumente e evitar confrontos com essas fraquezas. Uma tentação que vem de encontro a essa fraqueza que nós temos. Nós temos que correr dela, fugir dela, porque é uma tentação maligna, porque ele sabe a minha fraqueza, ele sabe a tua fraqueza, e ele vai mandar essa tentação para que nós venhamos a cair, para que a nossa comunhão com o Pai seja rompida. Então, a tentação propriamente dita não deve ser desanimadora, né? Que foi como ele diz aqui, foi a porção de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, a palavra aqui diz que ele em tudo foi tentado, lá em Hebreus, fala que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, quer dizer, não cedeu
a nenhuma das tentações. Né? Não cedeu a nenhuma das tentações. Aí aquela história, Senhor, é verdade que eu pequei, mas tu sabes, o diabo me tentou. Senhor, eu pequei, mas tu sabes, o diabo me tentou. O inimigo é traiçoeiro. Aí você vai querer dizer para Deus a natureza do diabo numa oração. Ele me tentou. Como você sabia que era ele que estava tentando, e você cedeu à tentação. Essa foi a primeira oração de confissão no Jardim do Éden. Muito interessante esse texto. Essa desculpa foi uma oração, a primeira oração de confissão no Jardim do Éden. Eva disse assim: a serpente me enganou e eu comi. Lá em Gênesis 3:13. E só que não foi aceita essa desculpa. Assim como as nossas. O pastor pode até aceitar a nossa desculpa. Seu líder de ministério, quando você for falar alguma coisa, mas com Deus a história é diferente. Aqui ele está dizendo que ele não aceitou a desculpa de Eva. Tiago despreza qualquer tentativa do cristão de descartar-se de sua responsabilidade pelo pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, dois elementos, ela atrai e seduz. Nós somos, o pecado que nós caímos é pela nossa cobiça. Não há incoerência, não há desigualdade entre a opinião de Tiago, né, de que a tentação vem dos desejos íntimos do homem, e que também os desejos desenfreados é a ideia de que somos tentados por Satanás. Os dois, posso dizer que são irmãos gêmeos, né? Que ele coloca lá uma cesta lá na mesa, um kit de coisas agradáveis aos nossos olhos, e nós vamos lá e pegamos aquilo, né? Aqui. Então, vou passar aqui, vamos dar uma pulada aqui, senão a gente não termina hoje. Certo? O desejo, ele pode ser um servo seu. O desejo. Isso aqui é interessante. Essa frase aqui, eu não vou esquecer. O desejo pode ser um servo seu, mas a cobiça, o seu senhor. Até certo ponto, o desejo não é errado. Posso transformar ele no meu servo, mas a cobiça, ela pode ser o meu senhor. Eu posso ser o escravo da minha cobiça. E quando vem o escravo e quando eu me torno escravo da minha cobiça, aí vem aqui o que Tiago diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça quando essa o atrai e seduz. Certo? O atrai e seduz. O desejo pode ser o seu servo, mas a cobiça o seu senhor. Então, a cobiça da carne consiste em ser dominado pelos seus apetites físicos, fome, sede, necessidade de dormir, desejo sexual. Ele coloca aqui até exercícios físicos. Né? Esses apetites físicos são sadios, obviamente. Eles nos satisfazem.
Nós vivemos uma época em que o comer e o beber e experiência sexual não são apresentados como um fim em si mesmo. As pessoas se prostram diante deles e o adoram, e se tornam escravos dele, desses desejos. A ganância envolve tudo isso. A consciência dos olhos, a cobiça dos olhos, consiste numa vida governada por amor às coisas belas. Né? A cobiça dos olhos é que a vida é governada por amor às coisas belas. Né? Quer você com sua beleza nos termos de uma Ferrari ou outra coisa qualquer. Mas não há nada errado em você gostar de uma coisa bela. Não há nada errado. Você gostar e não gostar de uma coisa que é bonita ou desejar algo que é bonito. Deus é um Deus de beleza, né? Mas a paixão de possuir ou de acumular coisas belas é um tipo de cobiça que pode destruir a nossa vida. Tem que ter o desejo, quero que vocês entendam, o desejo dentro da normalidade, mas não pode haver a cobiça, que a cobiça ela nos escrava, nos escraviza, quer dizer. Então, e isso é criado pela soberba. Vem a cobiça sobre nós, e isso aí se transforma numa soberba. E a soberba da vida, ela se relaciona principalmente com a ambição. Conhece alguém ambicioso que não é soberbo? Eu pago uma pizza após a pandemia. Se alguém me apresentar alguém ambicioso que não é soberbo. Eu volto a dizer, a ambição, que são palavras do... Ambição, desejo, é uma coisa boa. Até certo ponto. Deus implanta em nós o desejo de buscar a perfeição, mas essa atitude também pode se transformar num tirano. De destruir a nossa vida cristã, e destruir nossa comunhão, destruir os nossos relacionamentos. E domina toda a nossa visão de vida. Nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Então, ele faz aqui tipo uma pergunta. A ambição é o meu senhor ou meu servo? Cada um analise a si mesmo. Então, o autor coloca aqui 3 cobiças, que está em Gênesis 3:6. São 3 reações psicológicas de Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, vamos analisar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, cobiça da carne. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então, só nesse pedacinho aí, houve 3 tipos de cobiça na vida de Eva. E não tinha como ela não ceder à tentação. Que ensino maravilhoso, apenas em um versículo. Que ensino maravilhoso. Que arma, que instrumento, que ferramenta Deus está nos dando para vencer a tentação. Não menospreze isso, não ignore isso.
E também nos faz lembrar, já lá no Novo Testamento, o ataque triplo que Satanás fez a Jesus Cristo, nosso Salvador. Manda que essa pedra se transforme em pão. Aí ele bateu lá, quis, ele quis induzir a cobiça da carne, o desejo de comer. Atira daqui abaixo, soberba da vida. Eu posso me atirar, quem é meu pai é Deus, e os anjos não vão deixar eu cair. Né? Soberba da vida. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, dar-te toda essa autoridade. Mostrou. Jesus viu. Tentou tentar Jesus também pela cobiça dos olhos. Mas Jesus venceu pela palavra essas 3 investidas do inimigo contra a vida dele. A nossa preocupação, esse aqui não é como a tentação vem. Não se preocupe em saber como a tentação vem. A nossa preocupação tem que ser como resistir a ela. Nós temos que ser especialistas, nós temos que ser doutores, nós temos que ser doutorados em resistir às tentações. Senão nós seremos numa vergonha e seremos envergonhados, e que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de nossas vidas. Ele é o acusador de nossas almas. Lá na frente fala. Eu já estou falando aqui que talvez o tempo não dê, mas eu faço até uma ironia, assim. Ele vai chegar em Deus nos acusando, e Deus vai dizer para ele: que cala, tu não entende nada de misericórdia. E se todas as acusações dele prevalecessem contra nossas vidas, nós estávamos ferrados, né? Nós estávamos ferrados. A Bíblia oferece 2 conselhos complementares a respeito da tentação. Um referente à tentação propriamente dita e outro ao tentador. Quanto à tentação, somos simplesmente alertados a fugir dela. Quanto ao tentador, a palavra nos ensina a resisti-lo. Bem aí. Quer dizer, resistir ao diabo e fugirá de vós. Não. Foge da tentação e resiste ao tentador. Técnicas de guerra, técnicas de batalha espiritual. Aqui nós estamos falando batalha realmente espiritual. E esse livro aqui, eu estava olhando uma coisa, é mais voltado para a batalha espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Agora, foge da tentação e resistir ao diabo. E essa força para resistir ao diabo, onde nós conseguimos? No versículo anterior, que muitos esquecem de ler. Sujeição a Deus. Sujeição a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Pense bem como esses 2 conselhos funcionam juntos. São 2 amigos. Você já fugiu alguma vez de alguma coisa enfrentando ao mesmo tempo? A pergunta é: você já fugiu alguma vez de uma coisa enfrentando ao mesmo tempo? Será que isso é possível? O pastor Chaga tem um testemunho que é mais ou menos assim. Não sei se encaixa um pouco direito nisso,
lá numa viagem que ele fez para o interior, que ele foi pregar no lugar do pastor Misael Rocha. Ele sabe aí, quem já ouviu essa história sabe, né? Se ele está me ouvindo, ele sabe, né? Você já fugiu alguma vez de uma coisa enfrentando ao mesmo tempo? Fugindo e enfrentando. É assim que é o conselho. Né? Fugindo e enfrentando. Não é fugir das costas, ficar desguardado para ser atingido pelas costas. Mas como resistir? Falamos. Sujeição a Deus. Mas vamos fazer mais acréscimo junto com o autor do livro. Dar as costas para a tentação já representa 3/4 da batalha. Dar as costas para a tentação já representa 3/4 da batalha. Paulo chama de armadura de Deus. Não sei se vai dar tempo. E o autor vai se limitar a apenas uma peça dessa armadura para enfrentar. Só que, ele vai dar um exemplo, só que para enfrentar, a armadura tem que estar completa. Ei, Manuel, nós temos 20 minutos, Oi. tá? 20 minutos, tá? Ouviu? Já falei esse tempo todinho, já falei isso tudo? Já. Certo. A armadura, se a armadura não estiver completa, se não tiver todo blindado, se houver uma falha na armadura, então é lá que o inimigo vai meter a sua lança, a sua flecha na hora da guerra. O autor está dizendo aqui que, por enquanto, me limitarei a uma peça dessa armadura, que ele chama que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Quando você faz uma oração declarando, está escrito. Isso aí há um abalo no mundo espiritual das trevas. Isso significa que a palavra que você está falando não é sua, é a palavra de Deus. Está escrito assim, 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 assim. Foi dessa maneira que Jesus enfrentou a tentação no deserto, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. É uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de batalha espiritual que nós muitas vezes deixamos passar. Toda vez que Jesus empregou, usou a espada do Espírito, ele feriu Satanás violentamente. A palavra diz que ele se afastou temporariamente, mas se afastou. A Bíblia é chamada espada do Espírito por 3 motivos. Foi inspirada pelo Espírito, e o Espírito coloca em nossas mãos e nos ensina a usá-la com perícia, né? Com maestria. Igual um ninja, usa aquelas espadas, mas a gente usa a palavra de Deus a nosso favor, uma arma de defesa e uma arma de ataque. Satanás, o acusador. Nós todos sabemos que ele é o acusador das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos, é a parte mais... E a parte da Bíblia, né, da Bíblia, que fala que ele é o nosso acusador, está em Apocalipse 12, a partir do versículo 10. Ele gosta de nos acusar, mas aquilo que eu falei antes, Deus pode até falar para ele com ironia quando estiver nos acusando, tu não entende nada de misericórdia, tu não entende nada de graça. Agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus, Apocalipse 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, de acordo com o texto da Bíblia,
Ele é acusador dos nossos irmãos, né, dos irmãos cristãos. E ele sabe onde ele acusa? Diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. É como se alguém fosse falar mal de nós para o nosso Pai. É como alguém fosse falar mal de nós para o nosso Pai. Nos acusar para o nosso Pai. Seu filho é assim, assim, assim. E muitas vezes você vai orar e vem acusações na sua mente de coisas erradas que você fez, e às vezes a sua mente é travada, a sua oração é travada porque você aceita essa acusação, e você às vezes vai dar o testemunho, vem a acusação na mente, você não é digno de dar esse testemunho, e você vai pregar a palavra e vem na sua mente coisas que você fez errada, ou até pensamentos que você teve mesmo no dia que você for pregar a mensagem, e vem na sua mente, você não é digno de pregar essa palavra. Tudo isso é acusação dele na nossa mente. Existe a ingerência maligna na nossa mente. Não esqueçam o que aconteceu com Pedro. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Essa aí é a prova de ingerência na nossa mente, na mente do cristão. E o autor diz aqui que é natural que você venha se sentir culpado. Eu não fecho com ele 100% nessa frase, porque existe a culpa falsa e existe a culpa verdadeira. A culpa falsa é aquela culpa que às vezes nós colocamos em nós por não ter conseguido conquistar um alvo, ou por não ter conseguido fazer algo que alguém que a gente ama queria que fosse realizado, a pessoa se sente culpada. Então isso aí é uma culpa falsa, né? Não é sadia, não é normal, não é natural. Mas aí você pode dizer assim: mas a culpa não se origina no pecado? A culpa falsa não se origina no pecado, não. Se origina em nossas fraquezas, que precisam ser tratadas em outro contexto. Nessa pergunta aqui que eu fiz, a culpa não se origina no pecado? A resposta é sim. Mas essa culpa que se origina no pecado é a culpa verdadeira. E quando nós reconhecemos a culpa verdadeira, vem a confissão, vem o arrependimento, vem o perdão. A culpa falsa nunca vai levar você ao arrependimento ou ao perdão, porque não é um pecado. E o Espírito Santo nunca vai fazer esse trabalho. O Espírito Santo vai fazer o trabalho na culpa verdadeira, que nós vamos reconhecer que somos culpados porque pecamos e vamos nos arrepender. A culpa nem sempre implica em pecado. Vendo esses dois lados. É como os psicanalistas falam, culpa neurótica, né? Outra coisa. Aí o que é que Satanás está tentando fazer quando ele nos acusa? Quando ele quer que nós venhamos aceitar certas culpas. Culpas de pecados até que Deus perdoou. Todos os pecados nossos Deus perdoou e perdoa todos os dias. É simples, é destruir a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa relação com Deus, nos travar, nos tornar improdutivos, nos tornar neutros na obra do Senhor. Se nós formos atrás de conversar de forma individual, de muitas pessoas, porque você não participa disso, daquilo, se você conseguir ganhar a confiança da pessoa, você vai encontrar um ponto nesse sentido.
que talvez ele não se ache digno de estar fazendo algo para Deus por causa de alguma deficiência dele. Quantas e quantas vezes no evangelismo pessoal, nós, às vezes explicando, nós conseguimos tirar dos corações das pessoas que isso não impede ela de aceitar Jesus, um sentimento de culpa, porque ela ainda está fazendo uma coisa errada e ela sabe que mesmo depois que ela vai dizer sim, ela vai continuar fazendo, e aí nós vamos explicando para ela o processo da libertação. Por isso, ó, esse dedão nunca deve funcionar. Quando o pecado é confessado, a culpa desaparece e a comunhão desabrocha com uma nova fragrância, né? Uma frase, foi até minha, que eu criei. A culpa gera condenação. A culpa gera condenação. O arrependimento gera salvação. Já falamos nisso, mas a única passagem bíblica em que o diabo é realmente chamado de acusador encontra-se no capítulo 12 do livro de Apocalipse, né? Nesse momento, ele diz que lemos que os irmãos o venceram por causa do sangue de Cristo. Venceram por causa do sangue de Cristo. Olha, a consciência culpada, ele está trabalhando muito nisso aqui. A consciência culpada, ela nos amarra. Ela nos amarra. Eu estou falando isso, que não sei se alguém que está, são 15 pessoas, se alguém que está nos ouvindo agora nesta manhã passa por isso. Quebra essas correntes, e essas correntes são quebradas pela confissão, né? Pela confissão. O homem de consciência limpa, ele corre até a presença de Deus, com os braços abertos, como uma criança pulando, assim, correndo para se encontrar com o pai. Assim, quando eu me encontro com o Benjamin ali embaixo no playground, ele me olha, ele vem com os braços abertos para me abraçar. É assim, nós quando estamos com a consciência limpa, é assim que nós nos encontramos com o pai. Será que você não entende quando o pai recebe você, né, porque você fez muito esforço por uma confissão completa, ou porque teve recentemente grandes progressos espirituais. Ele o recebe não porque você tem alguma coisa da qual possa se orgulhar. Ele o recebe porque o filho dele morreu por você. Amém. Dizendo, nós não merecemos nada. Nós somos ao pó e ao pó voltaremos. Ele coloca aqui um negócio assim, o diabo pode ouvir algo assim, eu sei tudo que você pode fazer contra mim, eu sei tudo que você pode falar contra nós, e Deus também sabe. Mas tem uma coisa, o sangue de Jesus é o suficiente para destruir as tuas acusações contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, contra a noiva de Cristo. Senhor, meu pai, eu errei. Ele está me acusando. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Para isso que serve o sangue de Jesus. E ele aqui, eu nem li, ele dá uma. Já naquele tempo ali, ele já dava uma taca que o autor nos hinos que fala passar o sangue não sei aonde, ele diz que é erro teológico do Inário. Erro teológico do Inário.
certo? Vença o enganador. Nós vamos estar encerrando. Aí a irmã Danique vai dizer o horário. Vença o enganador. Outra arma que os irmãos utilizam para vencer Satanás foi a espada. Só tá aí 8 minutos, tá? 8 minutos aí para concluir. Beleza. Tá? Pode falar. Bem, aqui ele é descrito na passagem, Apocalipse 12, é um agente de 3 papéis. Acusador, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, e também é descrito como dragão devorador, e lá em Pedro também é chamado do leão que ruge. E Apocalipse 12:11 diz que os cristãos venceram Satanás, a serpente enganadora, com a palavra do seu testemunho. Ao fazê-lo, lançaram-se no território conquistado pelo inimigo. Livres de qualquer sentimento de culpa, portanto, prontos para travar a luta com uma mente pura, atacar as trevas satânicas com penetrantes raios de luz. Então, o sedutor, né, que começou enganando Eva, Deus disse, ora, dificilmente poderia estar dizendo a verdade. Né? Nunca vai falar a verdade do nosso inimigo. E exatamente como Eva, o ataque é o mesmo, ele muda, com a sutileza, ele muda a alegoria do ataque, mas o ataque que ele faz a cada um de nós tem a mesma base no ataque que ele fez a Eva. E milhões de descendentes de Eva têm caído na armadilha desde então. Né? Paulo descreve Satanás como o Deus desse século que segura os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeçam a luz, né? O entendimento, a mente, para que eles não venham entender a palavra da salvação que nós estamos pregando. É uma espécie de engano, por isso que ele é o enganador. É por isso que as pessoas pensam que a vida só é aqui, na Terra. E ele é o devorador, o autor fala que a luta contra o devorador. Efésios 6:10 diz, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele deixou a parte da armadura de Deus aqui para o final, mas nós conhecemos tudo isso, que Paulo vai falando dos principados e potestades, e diz que para nós vestirmos completamente a armadura de Deus para vencermos essa batalha contra o mal, contra esse Senhor da majestade infernal. Você só irá vencer com a armadura de Deus completa, a palavra, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, o sapato do evangelho. Se você tiver com essa armadura completa, você não será vencido. Você será tentado, mas não será convencido a cair na tentação. Glória a Deus. Amém. Se nós seguirmos isso, se nós formos atrás do conselho da palavra de Deus, vamos poupar muito o pastor Chaga de conselhos. E os mesmos conselhos, os mesmos erros, as mesmas quedas. Dividam. Consigam separar, ver se vocês conseguem separar paixão de emoção. A paixão ela é irracional. Irracional. A emoção pode nos controlar, mas nós podemos ainda ter um pouquinho de raciocínio nela. E às vezes a gente confunde também paixão com amor, eu vou morrer de amor, o amor nunca mata, amor da vida, aí são várias histórias. Isso aí tudo, a gente pensa que não é algo do capeta, não é algo do inimigo das nossas almas, tudo isso aí é trabalhado na vida dos jovens, atrapalha formar líderes. Qual o tamanho das dificuldades que nós temos para formar líderes jovens, para assumir liderança jovem. Jovens que estão lá e depois que começam a namorar, que onda!
Desculpe aí, mas que aí ele cai, ele esfria espiritualmente totalmente. Não, o namoro é de Deus, nunca foi de Deus. Se te causou mal, se te esfriou espiritualmente, como é que o namoro foi de Deus? Irmã Deni, vamos encerrar? Sim, irmão Manuel, mas não saia daí, tá? Pode falar aí suas últimas, Eu estou aqui. viu? Então, Bem, eu só para quero. um momentinho aí, só para alertar aqui a igreja que o autor aqui do capítulo, do livro, ele indica, né, para a gente ler Efésios 6, de 10 a 20, né, para a gente 6 meditar, 10. né, de 10 a 20. Fala da armadura de Deus. É. Exatamente. E aí eu quero só lembrar aqui também que o pastor Chagas colocou aqui, que o culto de ensino nas congregações, eles continuam, eles já são presenciais, né? Só na sede que ainda continua, vai Beijão. continuar em live, né? O culto de ensino, tá? E aí o De senhor pode aí ensino, né? concluir, exato, continua, já é presencial nas outras congregações, só na sede que continua por live. Aí o senhor pode falar suas conclusões finais e orar encerrando, tá? Que aí o tempo vai Vamos esgotar. orar para Deus nos dar forças para vencer essas tentações. E Amém. não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil, não. Né? Não é fácil. Tem Temos uns que ser que vigilantes. ser vigilante, tem muitos que esfriaram nesse período aí, né? Tem muitos que esfriaram nesse período. E eu acredito que, por um lado, eu nem colocar a culpa de forma integral na ausência dele nos cultos por causa da pandemia, não foi a base do esfriamento, né? Era envolvido com uma suposta religiosidade e, e quando essa religiosidade não pôde ser suprida, aí a realidade apareceu. A realidade apareceu. Se houver uma perseguição e a gente passar 5 anos sem ir na igreja, só conversando pela live, não largo meu pai nunca. Eu tenho aqui, mesmo se queimar as Bíblias, não largo ele nunca. Eu já li ela o suficiente para ter boa parte dela no meu coração, muito dela. Amém. Então você que... Eu vou dar um recado mesmo, que a gente vê por aí, está trilhando, e trilhando, e trilhando, você já pode ir, né? Já pode ir para a igreja, já pode dar continuidade ao seu discipulado 1 a 1, né? Você, discipulador jovem, já tá liberado pela pandemia, sua atitude você já está saindo, você já pode e deve recomeçar o discipulado com a pessoa que você estava. Eu sinto muito aqui no meu coração e não está acompanhando nem Tá o Lucas, encerrando, viu? Tá encerrando. nem Tá estamos encerrando o encerrando. tempo. É. Mas logo, isso aqui, mas logo vamos estar falando cara a cara a esse pessoal do discipulado 1 a 1. E você que já pode discipular, né, tem força, tem disposição, retome os seus ensinos com os seus discípulos, tá? A paz do Senhor. Podemos orar, irmã? A senhora que vai encerrar. Pode orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Deus todo-poderoso, Deus de infinita graça, Deus de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te glorificamos e pedimos a tua misericórdia, Pai. Muitas vezes eu tenho dito que nós somos testados naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos. Então, Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor, de todos nós, quando vem a tentação.